Bom, a página do livro para hoje, página de número 63, unidade 2, Doutrina do Espírito Santo. Tá? Poder abrir o livro na página de número 63, unidade 2, Doutrina do Espírito Santo. Antes de nós entrarmos no livro, eu quero que você pegue a Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 14. Glória a Deus. Todos os que puderem, por favor. João, Evangelho, dentro da ideia do conteúdo do livro, eu vou considerar algumas coisas assim de forma fácil, de forma simples, para que você não tenha confusão na hora de entender a questão da divindade, ok? Então vamos lá. O livro é página 63, mas agora nós vamos para a Bíblia, João capítulo 14, versículo 1, ok? Quem encontrou, diga amém. Amém. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João são uma espécie de prestação de contas de Jesus em relação ao propósito de Deus para a vida dele. Então ele está pontuando algumas coisas que ele considera como êxito, vitória. Ele está fechando alguns ciclos dentro do propósito. Então quando você lê João 14, 15, 16, 17, tem esse tom, tem essa ideia de consideração. Então vamos ler, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Só fazer uma pausa aqui, um pouquinho mais à frente no livro, nós vamos considerar. Veja que os judeus tinham dificuldade de entender a manifestação do Messias, partindo do ponto de vista da influência, ainda enquanto escravos, ainda como nação dos hebreus no Egito, eles tinham dificuldades de entender a manifestação de Jesus, Jesus dizendo: quem vê a mim vê o Pai, porque na mente do judeu, o que predomina até hoje inclusive, estava o conceito politeísta dos egípcios, de adorar vários deuses. Então para os judeus sempre foi muito difícil entender isso. Como pode um pai, um filho, um espírito, três deuses? Não, só existe um Deus, Deus Jeová. Então veja que a intronização ou a introdução do princípio do Deus Pai, Filho, Espírito Santo
que no Antigo Testamento ele era conhecido só como, porque aqui que entra a curva teológica, aqui que entra, depois eu vou fazer um gráfico aqui, vocês vão entender. Aqui entra a curva teológica, que é uma curva, na verdade, mais de nomenclatura do que de propriamente teológica, que é a diferença entre trindade e divindade. Então, aquilo que foi gerado como conceito, foi por Scofield, que desenvolveu a estrutura dispensacionalista das eras, e em cada dispensação Deus buscava o processo de reconciliação com o homem. Então infundiu-se também a ideia da questão da trindade, uma nomenclatura. Como a minha formação vem pelo princípio da divindade, porque parte do princípio, da base do judaísmo, até que o judeu se converte até que os judeus que aceitaram Jesus e reconheceram como filho de Deus, derrubam a ideia da trindade, porque de fato não existem três deuses, não existe três deuses no céu, não são três deuses, é Deus, que no Antigo Testamento, veja que a gente não pode simplesmente organizar teologicamente conforme a nossa mente se sente confortável, mas mediante o que a Bíblia diz. No Antigo Testamento, Deus se revelava como o ancião de dias, o santo e o verbo. No Novo Testamento, agora ele se revela como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa revelação e entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existia no Antigo Testamento. Só existia Jeová, o Eu Sou, que ora se manifestava como um ancião de dias, estava presente na palavra, no verbo e na sua santidade. Quem introduz o Pai, embora foi o Filho quem disse, o Senhor me introduziu de volta no mundo, mas quem traz luz a esse entendimento é o próprio verbo, o próprio Cristo, gerado pelo Espírito, o verbo manifestado, falando do Pai. Então um está cobrindo o outro, um está respaldando a atividade do outro. Tudo é Deus. Porém agora o Filho diz: quem vê a mim, veja que há uma distinção de personalidade. De uma forma simples, a gente aplica assim: olha, no Antigo Testamento vê o Pai comandando, mata todo mundo que não me reconhecer no altar. Aí olha a personalidade do Filho presente, lá logo após a visitação da transfiguração do monte, que eles descem, passam por Samaria, aí Tiago e João vê que ele não é recebido, vamos matar essa gente, vamos fazer como os profetas, vamos orar e o fogo vai cair. O Filho diz: não vim matar mais ninguém, eu não vim matar mais ninguém. Veja, são independentes, embora uma única unidade, mas eles têm o seu caráter absoluto de agir. E aí o Senhor se retira, deixa o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é também Deus, porque não tem origem, nunca foi criado, sempre existiu. Exatamente, nas rodas, né? Exatamente, eu vou chegar lá já. Então veja só, diferente do que muita gente imaginava no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito vinha e voltava, dá a impressão que por causa da representação da pomba. Então tem gente que pensa que o Espírito Santo vinha e voltava como se um passarinho estivesse voando. Não, ele tem as características da divindade, que é a onipresença. Então ele estava em tudo e em todos os lugares. Então quem é que começa a construir essa doutrina e a tirar isso da mente dos judeus? Jesus. Aqui é um dos discursos clássicos dele. Quem está me vendo? Então não é necessariamente só uma ideia de incredulidade do ponto de vista de Tomé. Não, o senhor está falando do Pai? Quem é esse Pai? Do que o senhor está falando? Na verdade estava incutido na mente deles: só há um único Deus, todo-poderoso, soberano, Deus Jeová. Aí vem esse homem, né? Esse verbo encarnado. O processo de entendimento disso aí é muito complicado, mas Isaías diz que o Senhor nos
o Senhor permitiu a dureza do nosso coração, o Senhor nos permitiu que o nosso coração se endurecesse. Então havia um propósito. Qual era o propósito? A manifestação do mistério escondido de Deus, que é a igreja. Então Cristo está já ministrando neles, Ele como Filho, Deus também agora na pessoa como Pai, e o Espírito Santo. Então está tudo aqui, ó. Olha que interessante, versículo 11. A divindade e a trindade. Sim, essa é a diferença. Então, desde que eu conheci a base pelo princípio da divindade, para mim, biblicamente, é mais coerente. Porque até no livro aqui, quando a gente lê, à medida que o comentarista aqui vai explicar, ele também se perde. Ele mistura, ele entende que a divindade é cada um dos três individualmente. Não, a divindade é todos os três. Ok? Em personalidades distintas. Conceituando de forma simples, Deus é um ser com 3 almas. Ele tem 3 manifestações de emoção, memória, registro de emoção e vontade. O Pai tem a sua vontade, o Filho tem a sua vontade, o Filho tem a sua vontade, mas nenhum sobrepõe ao outro. Um cobre um outro, um age para completar o outro, um respalda o outro, numa perfeita ação. Yes, era boa. Numa perfeita, já vou desenhar isso aqui. Mostra lá, irmão, aí, assistiu o videozinho, né? Numa perfeita interação de unidade. Esta é a doutrina, pastor, do Testemunhas de Jeová. Eles fazem aquela confusão que são 3 deuses para eles. Diz que nós adoramos 3 deuses. Não. Eles vão para a trindade, não vão para a divindade. Não vão para a divindade. Exato. Então vamos lá. Jesus está. São 3, mas não perde. Jesus está. Então Jesus está introduzindo. Veja que isso são palavras. Então é importante a gente considerar, porque são doutrinas que saem da boca de Jesus. Existem algumas doutrinas fundamentais na Bíblia, por exemplo, que foi Jesus quem introduziu. Não foram questionamentos de discípulos ou de circunstâncias ou de reações após parábolas. Como por exemplo, por que é irrelevante o assunto do inferno? Porque foi pontuado por Jesus. Foi Ele que contou a realidade do inferno. Por que é importante levar em consideração o Pai, o Filho e o Espírito? Porque Ele conceituou isso. Isso é a doutrina dele. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa manifestação da graça, que eu percebo hoje, a confusão que se estabeleceu na mente de muita gente da igreja a respeito da genuína graça. Então, mas vamos continuar aqui na Bíblia. Versículo de número 11, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo de número 11 agora. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ó a interação, ó a conexão. Por isso que eles entravam em confusão. Mas como é que pode? Ele está no Pai, o Pai está nele, ele está aqui, mas então o Pai está aqui, mas o Pai está... Você está entendendo? Então isso no processo da mente deles era complicado. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Isso parte desde a concepção de Maria. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ó, sabe o verso de número 11 aqui, ó? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui Jesus também está chamando a atenção, por exemplo, sobre a operação de milagres no dia de sábado. Quando você lê o livro do Gênesis, no capítulo de número 1, e você vê Deus criando as coisas, quer ver? Ó? Abre a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Ok? Olha o versículo. Segura lá, vamos ler um pouco a Bíblia hoje? Vamos lá. Bem cadenciado para a gente ganhar tempo. Não vou explicar, vou só mostrar para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Falamos sobre isso exaustivamente. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Lembra quando eu falo para você que existe o Gênesis do Novo Testamento, o Gênesis do Antigo Testamento e o Gênesis do Novo Testamento? Pois bem, então escreve ali do lado desses versículos que eu acabei de ler de Gênesis 1, escreve João 1. João capítulo 1 é o Gênesis do Novo Testamento. Veja que a Bíblia, ela é tão fantástica, olha a semelhança, aqui está a divindade agindo, aqui está a divindade operando, aqui já por antecipação já, Deus, o Verbo e o Espírito que é santo. Então o ancião de dias que opera, que depois se revela lá na frente por causa da estrutura das manifestações. Eu estou com o conceito na cabeça, esqueci a palavra. Quando Deus se manifesta com valores humanos, o antropomorfismo de Deus lá na frente. Então veja só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, foi a tarde e a manhã do dia primeiro, ok? Deus organiza todas as coisas, o Cronos começa a ser contado, a partir daqui que o tempo passa a ter significado. Antes do versículo de número 5, tudo foi gerado em eras de eternidade e na mente de Deus. É a atitude de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Deus, por isso que a base do relacionamento com Deus sempre vai ser o princípio da fé. Sempre vai ser pela fé. Tudo isso que está acontecendo aqui no capítulo 1 está sendo dito por fé. No capítulo 2, que a coisa vai tomando existência, que a gente lê de uma vez, pensa que foi assim, Deus falando e acontecendo. Não, primeiro Deus está processando num ambiente de unidade com a divindade. Então olha só, destaca o versículo 5, dia 1, sublinhe, dia 1, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Eu esqueci de fazer a conexão, perdão. João capítulo 1, volta lá, olha que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebam? É o mesmo movimento das trevas, e haja luz. Aí a Bíblia diz assim, ok. Pode continuar. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos. Falando de João Batista. Mas ele não era luz. Não é esse assunto. Isso aqui tem uma outra conversa. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que criam no seu nome. Está tudo aqui, todo o processo está aqui, é o Gênesis do Novo Testamento. 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também, está tudo aí, porque é o Gênesis do Novo Testamento. Volta lá para Gênesis 1, que eu quero destacar para vocês. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, versículo 7. Gênesis 1, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão do céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Então ele criou o dia primeiro, dia segundo, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Perceba? Sublinhe, e viu Deus que era bom. No versículo, vamos seguir para você entender o que eu quero dizer. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra. Disse, ele está usando a palavra, haja, ele está declarando pela fé. Quando a gente prega para a igreja, que diz para o povo, usa a fé, usa a palavra, chama a existência, no princípio de Deus, salvação da minha casa, salvação dos meus filhos, prosperidade, minhas finanças restituídas, minha casa transformada, oportunidades, portas abertas, em nome do Senhor, vida abundante, sabe, até transbordar, entendeu? Chamando, Deus está declarando, tudo isso aqui está em ambiente de declaração, certo? Mas era um firme fundamento das coisas que se esperavam.
E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Sublime. E viu Deus que era bom. Pegou que o lance aqui é sublinhar, e viu Deus que era bom, ok? Está no versículo 10, está no versículo 12, ok? Posso continuar? 13. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Sublime. E viu Deus que era bom. Ok? E foi a tarde e a manhã do dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Sublime. E viu Deus que era bom. Gente, eu estou só lendo exaustivamente tudo por uma questão didática. Se você não leu com essa dinâmica, você está lendo agora, né? Você vai terminar essa semana e vai dizer assim: eu já li a Bíblia essa semana. Eu olho que coisa boa. Você já ganhou, porque você está às vezes tão sobrecarregado, está lendo a Bíblia com crédito. Vamos continuar? Beleza até aí? E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Prestou atenção ou não? Vou ler de novo. E disse Deus: produz a terra alma. Os animais têm alma vivente, só não têm espírito. Por isso que animal chora, sente dor e sofre, porque ele tem capacidade de registro de memória, principalmente os que estão envolvidos nessa esfera aqui, ok? E eles vão pro céu também, né? Não, só tem cavalo. No novo céu, na nova terra, haverá um organismo, porque tudo que a gente vê aqui na terra hoje é uma manifestação do visível. São mundos paralelos. Então aquilo que se entende, pode ser que o cachorrinho no céu tenha aspecto de um outro animal. Quando você vê, você vai esquecer completamente os cachorrinhos daqui, porque o de lá vai ser muito mais perfeito. Só que quando se recebeu essa concepção, Hebreus capítulo 11, versículo 3, Hebreus capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, tem que ler Hebreus. Quando os escritores viram: e vi no céu um leão, e vi um leão, é um aspecto daquilo que a mente limitada do homem, até onde a mente conseguiu chegar, aquilo parece um leão. Pode ser que um dia, talvez seja essa deixa que Paulo disse: ó, se prepare, que um dia aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, vai surpreender vocês. Vai surpreender. Fica tranquilo que toda a referência visível daqui não se compara com o modelo da onde foi tirado. Não se compara. É muito mais excelente. Mas a gente entende. Quem viu os mistérios de Deus conseguiu definir que o homem tinha esse aspecto que eu e você temos, é porque tem uma proximidade muito grande, né? Mas olha como é misterioso isso aí, como é soberano. Isso me alegra, por isso que eu amo estudar a Bíblia. Versículo 25: e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Sublime. Eu vou falando, minha mente vai acelerando, que é a diferença do criar e do bara, chamar a existência do nada. São duas coisas diferentes, entendeu? Então, lembra aquela historinha do Einstein?
Lembra quando se conta e dá o crédito é para Einstein, que Einstein era um adolescente na escola já, né, super dotado de inteligência e tal, e a professora cética, né, ateia, faz uma defesa da não existência de Deus, né? Aí Einstein confronta ela, dizendo: a senhora está errada. Aí ela falou assim: a senhora acredita que as trevas existem? Eu falei: claro que as trevas existem. E ele disse: não, as trevas não existem, o que existe é a ausência da luz. Ok? E a senhora acredita que a fraqueza existe? Claro que a fraqueza existe. Não, é a ausência da força. Entendeu? Então, para que Deus pudesse dizer haja luz, essa ausência da luz, o estabelecer das trevas, então houve um mundo sobrenatural. A Epístola de Pedro diz que ele estava ali no meio das águas, e a partir dali, depois de ser criado, foi chamada a existência da matéria que já havia. Então, quando a Bíblia diz no versículo 25 que foi feito conforme a sua espécie, da onde saiu esse modelo? Porque as coisas que se podem ver, em parte se entende das coisas que não se podem ver. Então imagina Deus fazendo assim, ó: vamos criar os gados. E aí alguém na Trindade diz assim: como que vai ser? Vamos fazer iguais àqueles. Aparece na terra. Percebe? Tem uma fonte. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tudo isso aqui está na mente de Deus, tudo isso aqui está na palavra de fé, porque só vai acontecer a partir do capítulo 2, versículo 7. Ok? Mas vamos lá, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que... Não, falta uma palavrinha. E eis que era muito bom. Todos os outros eram bom, mas aqui era muito bom. Quando foi que ele disse isso? No sexto dia. O sexto dia da criação era para ser um dia eterno. Ele nunca deveria acabar. O sexto dia da criação era para ser um dia eterno e nunca acabar. Aonde a provisão estava, aonde a graça habitava, aonde o provedor provia, simplesmente assim. Ele foi para ser um dia eterno. Diferente do que muita gente briga e discute, esse dia é o dia que nos nivela em igualdade, porque é isso que significa a graça. Está entendendo? O que acontecia no dia de sábado? Né? Porque tem muita gente que bate no peito: porque eu tenho que cumprir a lei. O que acontecia no dia de sábado? O escravo era nivelado com o patrão. Ele era solto, podia viver, comer, descansar. Os animais deixavam de trabalhar e havia um equilíbrio. Havia uma graça. Quer dizer, nenhum outro símbolo é mais forte no Antigo Testamento que apontam para a graça do que o próprio dia de sábado. Percebe? Ele deveria ser um dia eterno, mas ele ficou comprometido pelo pecado do homem. Então, quando Deus termina toda a criação, ele faz um resumo, dizendo: isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. Presta atenção: isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. Quer saber? Tudo isso aqui é muito bom. Por isso que quando Jesus está na sinagoga, o homem da mão ressequida, está com a mão ressequida, e Jesus entra na sinagoga e diz para o homem: estende a mão. Aí o homem estende a mão. Aí começa a murmuração: que loucura, que conversa é essa? Como é que está mandando o homem estender a mão no dia de sábado? Não estou fazendo nada de sábado, eu só estou mandando ela ficar do jeito que ela sempre foi criada. Muito bom. Percebe?
Então, muito bom. Tá pegando aí? Vamos lá de novo, voltando em João 14. Vamos terminar. Tem um lance bem legal também. Já, vamos lá. Ok, beleza? Tudo isso para a sugestão do versículo 11 de João 14. Na verdade vos digo, estamos no verso 12 agora, que aquele que crê em mim, eu estou gravando a aula, vou mandar para todo mundo, mas não deixe de anotar, tá? Porque quando você anota, você está você está aprendendo, né? Quando você me ouve, você aprende aí pelo menos uns 15%. Quando você ouve e escreve, isso sobe aí para uns 45, 50%. E daqui a pouco eu vou fazer um desenho aqui, você vai absorver pelo menos todo o conteúdo, uns 85, 90%. Então você tem que fazer alguma coisa aí para te ajudar na memorização. Tá? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome eu o farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso aqui é uma das coisas mais impressionantes. Pastor, repete, desculpa, o capítulo 14. O 14, estou no verso 15. Tá? Isso aqui, a forma com que Jesus introduz isso aqui doutrinariamente para os judeus, eu não sei como é que pode ainda o pessoal da reforma, porque essa é a disputa dos tradicionais da reforma, que são também os próprios presbiterianos, né? E eu falo isso com respeito, porque é uma questão doutrinária, mas também porque eles entendem que a influência e a personalidade do Espírito Santo é presente, mas não visível. Então não creem em línguas estranhas, não creem em manifestações de dons especificamente, em alegria, né? O Espírito Santo não movimenta ninguém, não faz ninguém aplaudir, não faz ninguém saltar, não faz ninguém correr, ninguém não faz nada, né? É só uma influência da personalidade e tal, né? Então, mas veja que coisa interessante. Por que Jesus se esforçaria? A não ser que a gente pega isso aqui e joga fora mesmo, e morreu. A gente está enganado, não é possível um negócio desse, né? Tem que rasgar essa página aqui e jogar fora. Então veja o que Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai. Eu sempre digo, rogar significa pedir com insistência, sem necessariamente ter a certeza que vai ser atendido, porque você já tem o não garantido, ok? Então ele tem que rogar. Por que ele tem que rogar? Porque o Espírito Santo não habitava mais no homem, era uma determinação de Deus. Gênesis 6:3 era uma determinação: não vai mais habitar. Eu estou praticamente citando todo o livro já, mas citando com base na divindade. A minha versão é trinitariana, de 1860. É a versão do João Ferreira de Almeida, mas é assim uma das mais antigas, mais próximas do original. Chama-se Fiel ao Texto Original. Tem muita coisa. Tanto é que na minha Bíblia diz assim: Carta de Paulo aos Hebreus. Tá? Então eu prefiro essa aqui para estudar. Vamos lá. Ok. Pararará. Tá, versículo 16. Ele tem que rogar, porque em Gênesis 6:3, o que ele diz? Ele diz: o meu espírito não vai mais habitar no homem, porque ele se tornou carnal. Ok? Cláudia, você está com o olho tão pequeno, Cláudia. Oh, que dó, meu Deus. Eu sei. É claro, eu tenho dó, gente. Vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas a Cláudia fez assim, bem pequenininho o olho. Ela está assim. Eu creio. Vamos lá. Ele tem que rogar. Por que ele tem que rogar? Porque já estava determinado que o Espírito Santo não habitaria mais. Para onde que ele vai? Ele é encontrado nas rodas de Ezequiel, capítulo de número 1. E o Espírito Santo permanece ali. Por quê? Porque o Espírito Santo não poderia vir enquanto o verbo não voltasse. Porque um respalda o trabalho do outro. Entendeu? Agora, vamos usar a imaginação sem excesso, mas bíblica. Porque a gente tem que ser coerente. Não adianta espiritualizar além do que está espiritualizado. Vamos usar a imaginação e vamos tentar entender paralelo. Enquanto o verbo está na terra dizendo para os discípulos: eu vou rogar ao Pai que vos envie o Espírito Santo, tá? E vou pedir para Ele que fique com vocês para sempre, ok?
Agora, o mesmo diálogo está acontecendo lá no ambiente da glória, no ambiente das rodas. Imagina o Espírito Santo dizendo para as rodas, para os serafins, para os querubins, para o fogo, para todo o ambiente de glória, dizendo: ó, estou tendo que ir, vou para a terra, já está determinado, preciso ir e tal. Falei: quando é que o senhor volta? E o Espírito Santo diz assim: nunca mais, porque eu ficarei com a igreja para sempre. Permanecerei, o Espírito Santo permanece. Não é forte isso? Quando você volta, Espírito Santo, nunca mais eu volto para cá. Por isso que Deus guarda a igreja. Por isso que Deus guarda a igreja. Agora, a partir de hoje, você vai ter você vai entender o princípio da graça de uma forma diferente. Se você acha que o que eu falei aqui agora arrepiou, você vai ver quando eu falar da graça. Escuta isso. Aí, o que o filho faz? Um respalda o outro. Então, ele tem que interceder. O paracleto, que é o que intercede em ambiente de tribunal, é o que intercede enquanto você está exposto, é o que intercede por você na sua fragilidade. Quando a gente lê, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está sentado? Está todo mundo sentado? Então tá. Por isso que o IBAD é diferente. A gente prega de uma forma mais devocional para a igreja, porque não dá tempo para você alinhar. Sabe o que significa? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós de gemidos inexprimíveis diante de Deus. Não é quando você está querendo pedir uma casa, não é quando você está pedindo uma porta de emprego, não é quando você está achando que você está perdendo seus filhos. É quando você está diante do tribunal da vida, quando você está diante de umas circunstâncias que te expõem, quando você está diante de umas circunstâncias em que parece que a sua fé vai ser completamente aniquilada, e que você está correndo o risco de desistir de acreditar em Deus. Naquela hora, o Espírito Santo entra. Naquela hora, quando você não tem força mais, quando você não tem mais capacidade, naquela hora, quando a adversidade é tão pesada, que você cai de joelho e você não consegue falar, não vai. Naquela hora é o momento em que o Espírito Santo intervém. É naquele instante que ele entra. Esse texto diz respeito a isso, porque o paracleto significa exatamente isso. Porque algumas pessoas têm o conceito da ideia do... Gente, eu tenho medo de confundir. Posso pegar o livro só para explicar para vocês? Vai na página 65. Porque eu estou falando o conteúdo do livro todo, e se der o nosso horário e não der para citar, não tem problema, porque está das páginas de 63 a 76. Mas eu estou já por antecipação falando todo o conteúdo biblicamente. Olha ali, ó, com relação à definição da doutrina, os termos teológicos, para você entender a diferença. Tá? É diferente, ó. Pneumagiologia. Então são três palavras: pneumagiologia, paracletologia, pneumatologia. Eita, é umas coisas, né? Ok? Paracletologia, pneumatologia e pneumagiologia. Foi que eles inventaram Pode ser. Agora vamos lá. Aí o livro define. Vai lá: paracletos, consolador, ajudador, intercessor, advogado. Então, o parácletos mais a logia, que significa estudo, doutrina, tratado, ciência. Então, parácletos é o estudo do intercessor, do consolador, do ajudador, do advogado. Isso. Pneumatologia, ok? Pneuma, espírito. Logia, doutrina, estudo, ciência. Ou seja, o paráclito, doutrina do consolador. O pneumatologia é a doutrina do espírito em si. E aí a pneumagiologia, que é o pneuma, espírito, mais agio, santo, mais logia, doutrina. Aí o escritor sustenta que é a doutrina do Espírito Santo. Então ele acredita
que, a título de nomenclatura, tá, teológica, para a sugestão aqui do grego, seria o pneumagiologia, que é o estudo do Espírito Santo, porque ele entende que fica mais completo no seu caráter, influência, ação e manifestação. Mas tudo é o Espírito Santo, o paractologia, o pneumatologia e o pneumagiologia, né? Então, essa intercessão, esse consolo, esse advogado, esse que guarda, esse que protege, esse que geme por nós, é exatamente no momento em que você precisa de uma defesa, aonde você não tem mais voz de defesa. Ok? Jesus, versículo 16, roga ao Pai. Só que aqui que acontece o mistério. Qual é o mistério? Porque quando ele vence e ressuscita pelo seu próprio poder, e ele vai à presença de Deus, a prioridade era, porque o Espírito Santo só viria se Cristo fosse glorificado. A garantia de que o Espírito Santo pudesse vir, a condição era a glorificação do Filho. João capítulo 7. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então, nesse processo de subir e ser glorificado, isso é bastante interessante. Jesus agora, ele é reconhecido pelo Pai como aquele que venceu, e a plenitude da vontade do Pai começa a habitar nele. Então, quando o Filho vai à presença do Pai, não tem mais necessidade de rogar, era só ordenar. Onde é que está isso? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Uma das cartas mais importantes, depois de Romanos, na Bíblia, é a Epístola aos Hebreus, que tem que estar na mente de todo crente, todo cristão que ama a Bíblia. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o escritor aqui, que eu creio, Paulo, de alguma forma tem a divergência, mas eu creio, porque ou foi ele, ou pelo menos a influência de Lucas, até uma discussão, mas eu acredito, tudo bem, não é o caso agora. Mas olha a precisão, ele tem a revelação do entendimento de como ele sustentou, fez, agiu, chegou, se apresentou. Olha o versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz: que faz de seus anjos espíritos e seus ministros labaredas de fogo. Mas no Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Pegaram aí ou não? Ele morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele está introduzindo o Filho outra vez. E enquanto Jesus ministrou, viveu aqui, Jesus nunca atraiu glória para si. Ele sempre diz: é obra do meu Pai, vontade do meu Pai, é coisa do meu Pai, o povo é do meu Pai, os que me deste, tudo é seu, tudo é dele. Entendeu?
Só que quando ele vence a morte, versículo de número 3, ele sustenta tudo e vence, e quando ele é introduzido outra vez no mundo, disse Deus aos anjos: adorem ele agora. Então Deus olha para os anjos e diz: adorem ele. E Deus olha para ele e diz: agora tu és Deus. Então ele não precisava mais rogar, era só mandar. Por isso que quando ele entra e está todo mundo assustado lá na casa de Pedro, ele diz duas coisas: Pai seja convosco, recebam o Espírito Santo. Pronto. Está vendo? Só ordenou, porque ele venceu pelo seu próprio poder. Eu ainda me preocupo quando as pessoas não leem a Bíblia. Aí o pessoal acha chato, porque eu provoco mesmo. Quando eu estou nas escolas, que eu falo assim: vou te dar uma dica para você ler um livro, nunca mais você vai escrever. Vamos dar a sua Bíblia. Escreve aí: Bíblia Sagrada. É que o pessoal lê, ou lê com aflição, ou lê em um ambiente de estresse, ou lê num ambiente de necessidade, ou lê com pressa. Aqui que está o grande, aqui que está a máxima do princípio da graça de Deus. Você tem que escrever isso aí. Aqui está a máxima do princípio da graça de Deus. A graça de Deus é antes do pecado. O pecado não gerou a graça de Deus. O pecado não produziu a graça de Deus. A graça de Deus já é antes do pecado. A diferença é que no Antigo Testamento a graça de Deus, ela era um conceito. No Novo Testamento, a graça de Deus se tornou uma pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. Ok? João 8,32 diz assim, e conhecereis, não diz assim, e aprendereis, ou entendereis, ou e tereis definição clara, ou sabereis, não, você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer a verdade. É ela quem te liberta. Significa que o processo de libertação é a medida com que conhecemos a pessoa de Cristo, que é a verdade e a graça de Deus. Então, por que muita gente frequenta culto? Porque pensa que se vir na igreja vai vencer o pecado. Dá vontade de bater a cabeça no chão. Por que gente frequenta culto? Porque acha que se vir para a igreja vai vencer o pecado. Aí você faz um apelo, é as mesmas pessoas que vão na frente. Faz um apelo de novo, são as mesmas pessoas que vão para frente. Faz um apelo de novo, as mesmas pessoas que vão para frente. Aí você diz assim: não, é que ele está num processo de vida muito difícil. É porque essas pessoas ainda não tiveram um encontro com a graça pessoa. Porque nós não vencemos o pecado. Quem vence o pecado é Cristo. Quem é que morreu e venceu a morte? Cumpriu a lei, venceu a morte, venceu o pecado? Cristo. Não adianta lutar e fazer campanha para vencer o pecado que está em você. Você só vai vencer o pecado se Cristo habitar em você. E Cristo é o que, gente? Ele é o Verbo. Como é que a pessoa de Cristo habita em nós? Pela palavra. Manejai bem a palavra da verdade, para que você salve a você e a todos os que ouvirem você. A ausência de um encontro com Cristo é a falta do Verbo no altar. A ausência de Cristo na vida das pessoas, como ouvirão se não há quem pregue? A palavra precisa retornar ao altar, na pessoa da graça que é Cristo. Ministro, nós somos ministros. Quando você manifestar a palavra na próxima oportunidade, lembre-se, você sempre vai apontar para destino, e Cristo tem que ser manifestado ali. Então essa coisa de que a pessoa não vence nunca, não vence a carne, não vence o pecado, não vence a influência de Satanás, não vence, é uma ausência do conhecimento do Verbo. E aí, porque se dependendo da circunstância, você prega isso para a igreja, você mata uma meia dúzia de gente, porque esse é o negócio, cara. É de onde as pessoas vêm, a origem e a formação institucional, religiosa, evangélica, seja lá o que for. Dá a impressão que o evangelho que foi apresentado para algumas pessoas é um evangelho que não funciona. Não funciona. Disse Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a não ser que me conheça. Como é que a gente conhece a Cristo? Pela palavra. À medida que você conhece a palavra, ela vai para a mente. Você mudou a sua mente, muda a forma de pensar. Você mudou a forma de pensar, você muda a sua atitude. Você mudou a sua atitude, você começa a manifestar Cristo. Você começa a manifestar os valores de Cristo. E quando o pecado vem de lá para cá, eles não veem em você, eles veem em Cristo. E é Cristo que venceu o pecado. Se deixar por nossa conta, a gente vai sucumbir. A igreja está nesse estado. Você está entendendo? Até que tenham a mente de Cristo. Até que tenham a mente de Cristo. Porque nós somos aquilo que a gente pensa, aquilo que está na mente da gente. Em todos os aspectos, gente, em todos os aspectos. A ausência da mente de Cristo faz com que a gente discrimine as pessoas, exclua as pessoas, não perdoe as pessoas, não saiba levar as cargas uns dos outros, não tenha paciência com os nossos irmãos e não consigamos vencer coisas particulares e pessoais na vida da gente, e a gente não consegue entender a fraqueza um do outro. Na verdade, quando a gente vê uma fraqueza, uma exposição, alguém com problemas espirituais, financeiros, familiares, ou alguém, seja o que for, a gente tem uma predisposição religiosa, porque a religião é isso, é inquisição, exclusão imediata. Exclusão imediata. Percebe? Quando João na ilha de Patmos viu no Apocalipse, ele diz assim, ó, aquele está vindo aí, ó, ele salvou toda a língua, tribo, nação e povo. Ele podia ter dito assim, ó, foi ele que salvou toda a gente do mundo. Não, porque toda língua, toda tribo, língua, povo, nação, porque quando você estiver na eternidade um dia, você vai ver alguém erguer a mão do seu lado, glorificar o Senhor falando em chinês. Você vai ver um africano te adorando, você vai ver um europeu te adorando, você vai ver um asiático te adorando, você vai ver um latino-americano te adorando, e por que tem tribo, língua, povo e nação? Porque eles serão identificados pelas características. Quer dizer, a igreja precisa ser uma igreja que inclua. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Os crentes na igreja, a maioria, a grande maioria, eles perdoam quase tudo. Só não perdoa o sucesso da vida do irmão. Por que ele tem mais sucesso do que eu? Por que ele tem mais graça do que eu? E aí às vezes fica a mentalidade de Cristo. É diferente. O amor está ativo, a misericórdia está ativa, a compaixão está ativa. A palavra que chama a existência está aqui, está tudo aqui. Não há mais acusação, não há mais dedo apontado. Está entendendo? Porque a graça é isso. A graça é uma pessoa. E nós temos que manifestar. Vocês estão estudando sistematicamente. Manifestem Cristo às pessoas. É como se a igreja precisasse nesses últimos dias de uma reevangelização. Que se repregue o evangelho de Cristo para a vida das pessoas. Bem, vamos terminar o texto. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. De João, né, pastor? João 14. É o cerne de tudo aqui. Texto básico. João 14, tá? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Repita comigo, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Voltarei para vós. Se você quiser anotar um cantinho ali, não vou explorar, mas o que eu vou falar vai ser suficiente para um boom na sua mente aí, tá? Carol também? Tá. Que eu vi que ela pegou o rumo da porta. Será que ela tá bom? Então vamos lá, ok? Volta de Jesus, esperança da igreja. É um anelo. Só vale a pena porque ele vai voltar um dia. Senão, gente, Deus o livre. Como diz a turma lá do sul, Deus o livre, se Lauro vence ali. A maior esperança da igreja é a volta de Jesus, volta de Cristo, ok? Beleza. Você sabe que o arrebatamento não é para o mundo. O arrebatamento é para a igreja. Para o mundo, aflição, grande tribulação, o mundo jaz no maligno, enfim. Então pensa comigo o seguinte: se Jesus volta agora, Jesus voltou.
Não responde, só pense. A igreja subiria. Eu já falei isso em algumas reuniões. Quem não pegou nas reuniões está ouvindo aqui. A igreja sobe? Não. Quem sobe? Um povo dentro da igreja que sobe. Quem é esse povo? Vencedores. Ao que vencer. Dar-lhe-ei que se assente comigo no trono. Ao que vencer. Dar-lhe-ei uma pedra branca, um novo nome. Ao que vencer. Dar-lhe-ei que beba da água, o rio da vida. Coma do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, vestir-lhe-ei de vestes brancas. Ao que vencer. Sabe o que é mais assustador? Quando Jesus voltar, a igreja que vai ficar não vai perceber que ele voltou. Não vai perceber que ele voltou. Até as grávidas naquele dia, em pânico, se conformarão com a ausência. Simplesmente as pessoas não vão perceber. Por quê? Será uma forma tão fria de avaliar a circunstância? Haverá aquele pânico, aquele desespero, mas de uma forma geral, não haverá entendimento, porque o Espírito Santo foi tirado. Eles chegarão a conclusões naturais. Há um vírus que se instalou no mundo, e todas as grávidas perderam seus bebês. A igreja seguirá por muito tempo achando que Deus está dentro dela ainda, porque muitas delas são tão manipulativas, o sistema é tão bem organizado, tudo é feito de forma natural, meramente humana, organizacional, e as pessoas acreditam muito que Deus está ali. Sério? E será que não tem conforme diz a parábola das virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, as 5 loucas depois não se aperceberam que elas não tinham. Sim. Ali nós temos uma prestação de contas por serviço, porque aquilo ali fala de ministérios. Aquelas 5 virgens são 5 ministérios. Existem ministérios que conduzem a Cristo. Existem os mesmos apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e doutores que afastam o povo de Cristo. Ok? A base é o que Cristo fala. Jesus, aonde a gente tem que se apegar? Mateus 24. Mateus 24. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí os discípulos, vamos supor, tá, mas e aí? Como é que a gente faz? Observe os dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, presta atenção que essa é a referência, senão vai correr lá em Gênesis 7, não vai achar e vai dizer que está perdido. Essa é o exemplo, esse é o modelo. Assim como nos dias anteriores ao, os dias anteriores ao, do que fala isso? Quando Noé entrou na arca e a porta se fechou, ninguém bateu na arca. Levou 7 dias para chover. São 7 anos de grande tribulação. Entendeu? Enquanto isso, eles continuavam. Então, quando for, a porta da arca vai se fechar e ninguém vai perceber. Gênesis 7,
capítulo 1 ao 4, eles só perceberam quando o dilúvio veio e o abismo se abriu. Aí bateram na porta. Então vai cair a ficha no meio da semana, é a última semana de Daniel. A igreja se organizando nos ares, porque a igreja está em movimento. A igreja está, quer dizer, a terra está aqui, né? Aqui, isso aqui por vídeo. A terra está aqui. A Nova Jerusalém está a caminho, descendo, ok? O rapto acontece e ela continua descendo. A encontro nos ares e ela continua descendo. Quando a igreja for tirada da terra, se contarão exatos 7 anos. Nova Jerusalém descendo, rapto, encontra-se com Jesus nos ares, bodas. Enquanto isso vai acontecendo, última semana de Daniel, batalha, Miguel em atividade, Armagedon se preparando, o anticristo, 3 anos e meio, o anticristo tem que morrer, é um líder mundial com grande poder de manifestação de paz. No meio do contrato ele tem que morrer e ressuscitar. Por isso que os caras são bem loucos. Pode entrar no YouTube, tem uma câmera que monitora o João Paulo II 24 horas por dia. O corpo do João Paulo II é monitorado 24 horas por dia, porque acredita que quando o anticristo vai ressuscitar, a besta vai ressuscitar com ele. A igreja católica sabe disso. E eles acreditam que esse cara que vai ressuscitar para convencer o mundo é o Papa mais amado da história da igreja, que é João Paulo II. Não estou dizendo que é, mas que é no mínimo curioso é. Você está entendendo? E a gente está aqui, ó, as boas, e vai manifestar a igreja. Então, quando no meio da semana o negócio pegar, porque aí vem 3 anos e meio de tribulação e aflição e agonia, né, que é o pessoal aí, né, vários vocês estão muito de Jeová, acreditam que a gente já está na grande tribulação, né? Oi, né? Mas peraí, aí o que acontece? Quando o negócio pegar, é que os caras vão gritar: ih, rapaz, eles já foram faz tempo, ok? Aí sim, aquele que confessar com a boca e crer de todo o coração que ele é Senhor, com o seu sangue, ele vai pagar isso, vai ver o Senhor de novo, porque esse texto é para esse tempo, não é para agora. Vai ter que confessar e crer de todo o seu coração, porque a única forma, cara, você acredita, olha que coisa doida, é você acreditar num negócio que precisa de um princípio, baseado em fé, que convence pelo Espírito Santo, com a ausência do Espírito Santo. Fica difícil, né? Está entendendo? Isso é muito doido. Só depois. Jesus vai voltar e tem gente que vai tocar barco nos pulos. Aí vai dizer assim: o tempo de glória e avivamento chegou, porque nós estamos vivendo paz, e a paz está no mundo. Gente, as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. O anticristo precisa assumir um governo de estresse, caos e desgraça no mundo todo. Ele tem que levantar e dizer: peraí que eu vou resolver essa parada. Pá! Esse homem é extraordinário. Olha a economia, a paz e tal. A igreja vai pensar: é a glória do último avivamento. O povo já foi mais tempo. É por isso que eu falo. Então, quando acontece o rapto, no encontro com Cristo acontece o tribunal de Cristo, que é só para salvo, que é prestação de contas e entrega de coroa. Entendeu? Prestação de contas e entrega de coroa. Quando Cristo se manifestar, governo do milênio, final de tudo, tribunal, trono branco. Aí é para determinar o estado eterno de grandes e pequenos, de todos os tempos. De todos os tempos. Aí é onde a gente faz aquela jogadinha. Na eternidade, quando você abrir os olhos, é melhor que você veja Deus pelas costas, porque se você olhar Ele pela frente, é porque você está no trono branco. Se você olhar pelas costas, é porque você está sentado com Ele no trono para reinar, porque você venceu. É trágico, mas é verdade. Doideira, né? Não tem como fechar o Perdão? Será fácil enganado, porque o processo é o mesmo, é a dureza do coração
Por incrível que pareça, cara, por que existe o dia? Por causa da noite. A dureza de coração de um é a manifestação da graça de Deus de outro. Será sempre assim. Esse será o ponto de equilíbrio. Enquanto houver terra, vai ser assim. Só vai mudar essa lei ou muitas outras leis espirituais quando um novo céu e uma nova terra for estabelecida. É a dureza. Então muita gente vai endurecer o coração no governo de Cristo para que aqueles que o servem. Por que a gente está aqui? Porque a gente acredita que vale a pena. Por quê? Porque quando você olha o mundo lá fora, a dureza do mundo lá fora faz você acreditar que estar aqui vale a pena. E a pergunta que não quer calar é: pastor, como é que a gente sabe que já não aconteceu? E nós estamos aqui estudando isso, e realmente a igreja já foi. É porque nesse momento a gente ainda tem a capacidade de se interessar, observar, falar a respeito. Quando o Espírito Santo for tirado da igreja, haverão cultos em nome de qualquer pessoa, menos no nome de Deus, que vão acreditar que é Deus. Então, se isso importa, se isso realmente fala, se isso realmente dói, se quando você comete um erro, se quando você fala uma palavra, se quando você constrói uma aliança, se quando você fica exposto, se quando você, se isso ainda dói, se isso ainda te causa pânico, com medo de que você foi excluído de Deus, é porque você está mais vivo do que nunca, você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo, a graça está funcionando em você, o Evangelho está funcionando em você, Deus está funcionando em você, porque o dia que isso não desaparecer, o mundo, é igual geralmente os jovens perguntam: pastor, como é que eu sei que eu posso receber o Espírito Santo? Você está preocupado porque ele está ativo em você. Se você não se preocupa, deixou de estar ativo em você. Percebe? Gente, eu praticamente expliquei o livro todo de uma forma mais devocional. Deixa eu ver se eu terminei João 14. Ficou até mais agradável. Não sei se para vocês ficou, mas eu achei legal. Peraí, vamos só terminar para vocês irem para casa. Ok, então vamos lá. Versículo 18. Então, grava isso, tenha isso em mente, certo? O Espírito da verdade, versículo 18 de João 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Vamos ler o contrário, só para fazer raiva? Vamos? Lembra? Vocês não estão praticando, né? Não, vamos ler o contrário, só para fazer raiva? Vou ler de novo, depois a gente lê o contrário. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Está vendo o princípio da graça, conhecimento da palavra, manifestação? Lê o contrário. Se eu não posso ser visto ou manifestado nele, o amor do meu Pai não habita nele. O amor daquele que me amou não habita nele. O amor do meu Pai não está nele. Se o amor do meu Pai não está nele, ele não me ama. Se ele não me ama, é porque ele não guarda a minha palavra. Percebe? Então não tem outra explicação. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Gente, não haverá avivamento a uma multidão que primeiro não viva um avivamento individual. Quem me ama não guarda as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nós estamos together, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não estou lembrando de nada, não aprendi nada, não tenho sido ensinado em nada. Então o nome de Cristo não está comigo, não recebi o que do Pai veio, o Espírito Santo já não me consola.
Está aí, lendo o versículo ao contrário. Ok? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como meu Pai me mandou. Agora, gente, vamos sair fora daqui? Levantai-vos e vamos daqui. Então, para encerrar, fica assim, ó. No Antigo Testamento, ancião de dias, santo, verbo. No Novo Testamento, Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Pai, e o Pai não é o Filho. Porém, Deus é o Pai. O Pai é Deus. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é o Filho e o Filho é Deus. E eles são uma coisa só. A unidade da divindade. Esse é o cronograma. Você entender isso, você entendeu toda a manifestação de Deus ao longo da Bíblia. Pastor, onde eu consigo isso aí? Acho que está na penúltima aula que eu mandei para vocês. Eu faço o gráfico no vídeo. Quem assistir vai ver lá. Ok? Deus é o Pai, é o Espírito, é o Filho, é a perfeição da divindade. Mas o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito. São personalidades ativas dessa pessoa sobrenatural, soberana, que é Deus. Na plenitude dos tempos, quando tudo então terminar, tudo isso aqui habitará no Filho. Aleluia. E nós seremos o corpo dele. Vão olhar para o Filho, vão ver Deus, vão sentir o Espírito Santo, mas ouvirão a voz do Filho. Verão Deus, sentirão a presença, mas ouvirão a voz do Filho. Será perfeito. Até onde a nossa mente limitada consegue compreender.
Se a nossa mente limitada chega aqui, dá para imaginar o que é de fato? É isso aí. Isso aqui é toda a nossa aula de hoje. Amém?